E aí galera, aqui é Gerson Ribeiro, estamos aqui com o professor Kleber Santos do GGE e a gente está aqui para fazer a cobertura máxima GGE e Gimbo. Então professor, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente falar sobre a prova de matemática. É isso aí, Gerson, o prazer é meu, né, de estar mais uma vez aqui comentando a respeito da prova do Enem, né, sempre uma satisfação para deixar o aluno da gente sempre mais tranquilo, Gerson. Massa. Professor, então, matemática é uma das matérias muito importante, de muito peso que tem no Enem, né? E assim, como é que evoluiu a cobrança da prova de matemática nos últimos anos do Enem, já que o Enem mudou tanto nesses últimos anos? É isso aí, Gerson, olha só, se a gente for analisar o peso da prova em si, nós temos 45 questões só de matemática, constituindo um eixo, digamos assim, que é matemática e suas tecnologias. Então assim, é um quantitativo muito alto de questões, independente da área que o aluno for seguir, seja ele aluno de medicina, de direito, de engenharia, ele vai ter que passar pelas 45 questões de matemática. Então assim, não tem como um aluno, seja de qual for a área, ele se dá o direito de fazer uma prova ruim de matemática, ele já está meio que candidato a não passar. Então agora todo mundo tem que ser bom em matemática, não tem como fugir. Vamos falar um pouco agora dessa história, como é que vem acontecendo, como é que vem o Enem, como é que ele evoluiu. Né, do nascimento do Enem, né, a prova sempre teve esse peso, foi uma prova sempre densa, com textos extensos e tal, mas era uma prova antes que não exigia tanto conhecimento do aluno. Então a gente até brincava dizendo que o aluno tinha que saber mais interpretar do que saber matemática. Né? E isso a gente viu que ao longo do tempo vem mudando, então vem exigindo mais conhecimento técnico do aluno. Isso é bom porque vai premiar o aluno que está estudando, com certeza. Né? Então é uma prova que evoluiu nesse sentido. Continua os textos longos, não tanto quanto eles eram antes, os textos até que diminuíram, mas vem exigindo mais conhecimento do aluno, vem valorizando, vem premiando o aluno que estuda mais, que se atenta mais aos detalhes, que dá mais importância aos assuntos que realmente são necessários. Então, é uma prova que evoluiu nesse sentido. E a gente pode notar também que a prova ela fica mais bem elaborada à medida que a gente vai analisando nos últimos anos. Se a gente for analisar as competências que são abordadas na prova. Isso é uma coisa que o aluno muitas vezes ele não se atenta. Como assim? Se a gente falar de modelagem matemática, o que é que vem a ser modelagem matemática? Significa você criar uma fórmula para estudar qualquer fenômeno. Quando você está estudando em física, um movimento uniforme, um movimento uniformemente variável, e você tem uma fórmula, uma função horária do espaço por tempo, aquilo é um modelo matemático que vai descrever como é que o corpo se comportou ao longo do tempo. Então, quem faz isso é a matemática. Tanto é que matemática é uma linguagem, Gerson, né? E ela traduz esse movimento através de um modelo que é uma fórmula. Então, a situação hipotética, assim, se eu estiver jogando um joguinho no meu celular, por exemplo, no Angry Birds, não sei por que eu pensei nisso agora, mas aquela trajetória que o passarinho vai fazer para atingir o porco, eu estou utilizando a fórmula matemática para chegar naquele movimento. Exatamente. Aí você tá traduzindo, você está algebrizando aquela situação quando você expressa aquela trajetória montando uma equação do espaço por tempo. Então, isso que a gente diz modelar matematicamente significa isso. Você traduzir para uma linguagem matemática, geralmente por uma função, não é? Do que está acontecendo. Uma outra habilidade também que é bastante cobrada, em geometria, principalmente a geometria, ela está presente no Enem justamente para isso, para ter a tua noção de espaço, do ponto de vista de mensuração e visualização. Quer seja na geometria plana, quando você está olhando para uma superfície, ou uma coisa tridimensional, quando você vai para o espaço. Então, a geometria está presente nesse momento para poder analisar no aluno essa capacidade de visualização, de enxergar em 2 dimensões, de enxergar em 3 dimensões. Então, todas as questões que são colocadas na prova, é uma prova muito bem feita, ela tem um objetivo. Tanto é que existe aquela história do TRI, que é a teoria da resposta ao item, fazendo com que uma questão valha mais do que outra. E quando é que isso acontece? Quando aquela questão ela tem um maior número, digamos assim, de habilidades que são cobradas. Por isso que não tem assim como você calcular a sua nota do Enem antes. Isso é uma coisa que é calculada pela equipe que criou a prova e tal. E não tem como você simular, digamos, a nota do Enem. O aluno sai e diz, vou simular minha nota. Não existe. Tem o TRI que vai justamente analisar aquelas questões que têm mais peso ou não. Isso não é divulgado, entendeu, Jess? Então, é uma coisa que o aluno, muitas vezes, é uma coisa muito subjetiva, essas histórias do eixo, como é que é a prova, porque a gente fica muito naquela. Pô, matemática básica, realmente, é a maior parte da prova, a gente não pode negar, sem medo de errar. São mais de 20 questões, de 20 a 25, chegando até a 30 o número de questões de matemática básica, mas a gente não pode ter aquele determinismo que o assunto A, B ou C não cai. Por exemplo, o assunto de geometria analítica cai a parte de circunferência, de ponto, de retas. O que não cai é as cônicas, que não cai nem na segunda fase da federal. Mas assim, são coisas que o aluno tem que atentar. Essa coisa que está por trás da prova do Enem, né, é aquele
aquele boom que vai fazer com que ele se saia na frente, que ele se destaque na frente do outro aluno. Que é ele entender como é que a prova é feita, né? O que é que ele tem que saber, o que é que ele tem que estudar, o que é uma modelagem matemática, como a gente acabou de explicar, por que ele tem que estudar geometria. Tanto é, Gerson, que o nome é Matemática e Suas Tecnologias. O que é que significa isso? A aplicação da matemática no cotidiano e na tecnologia em si, quer seja engenharia, quer seja arquitetura, quer seja na medicina, com a biomedicina, com a chamada bioestatística e tudo isso. Então a matemática, mais do que nunca, está presente em toda e qualquer área, e o Enem veio para poder mostrar isso para o aluno. Ou seja qual for a área que você for seguir, você tem que ter um bom conhecimento de matemática. É verdade, é verdade. Matemática ela é até a base do raciocínio lógico para muita coisa. Né? Professor, eu sei que é meio difícil da gente prever o que vai cair, mas certo. O Fera, ele sempre quer pelo menos um indicativo, assim, um assunto, ou alguns assuntos que têm uma maior probabilidade de aparecer na prova. Tem como ver isso? Isso é uma pergunta muito frequente, né? Os alunos, eles, principalmente quando vai chegando próximo da prova, ele quer direcionar os estudos dele. Dizer, professor, quer que eu estudo mais? Quer que eu devo focar mais? Olha só, como eu falei para você, em torno de 20, 25 a 30 questões da prova não adianta, são questões de matemática básica. Então ele vai ter que estudar juros, porcentagens, regra de 3 simples, regra de 3 composta, médias. Então isso é o corpo principal da prova. Aí fora isso você tem um pouco de função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritmo, sempre que são questões. E por que cai essas funções? Aí é que tá, isso que eu estava falando. Cai essas questões porque são questões aplicadas à tecnologia. São as questões que a modelagem matemática faz uso fácil dela. Seja em física, seja tipo uma função exponencial, ela pode retratar o crescimento populacional, né? Uma função logarítmica também, você pode estudar isso em química. Então, assim, são coisas que têm a ver com a tecnologia. É isso que o Enem procura abordar. Aí, cuidado com o determinismo, Gerson. Tipo, o assunto A, B ou C não cai. Não tem isso. O que está lá na prova, o que está lá no edital, pode cair tudo. Então, por exemplo, o aluno fica em dúvida, né? Professor, geometria espacial. Eu nunca vi uma questão de um sólido inscrito no outro. Eu devo estudar tronco, eu devo estudar esfera. Como é que é isso? Pode cair tudo. Né? Lógico que tem aqueles assuntos que a gente chama mais atenção, que é a matemática básica, como eu acabei de falar. As funções, primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmico. Temos que também dar uma olhada em geometria plana, porque aqui em geometria plana a gente tem que, digamos assim, priorizar triângulos, polígonos e áreas. Geometria espacial, eu tenho que ir para a prova sabendo calcular área e volume de todos os sólidos. Né? A parte de análise combinatória e probabilidade, sempre cai análise combinatória e probabilidade. Já teve ano de cair 4 questões de probabilidade numa só prova. Então é um assunto que tem um peso grande. Mais uma vez, por quê? Porque a análise combinatória e probabilidade refere-se a problemas de contagem. Não é como assim, contar, professor, 1, 2, 3. Não, contar agrupamentos, tipo, você vai sair hoje à noite, aí tem 5 calças, 4 blusas, quantos conjuntos calça-blusa eu posso formar? Então são coisas de cotidiano. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado e a prova não deve mudar, ela deve vir mais ou menos desse mesmo estilo, só que eu volto a dizer, sempre exigindo cada vez mais conhecimento técnico específico do aluno. Massa. Professor, eu estou aqui com algumas dúvidas dos alunos. Aí, a primeira pergunta foi a seguinte. Com que frequência o conteúdo de geometria cai na prova do Enem? É interessante essa pergunta. Olha só, geometria, ela vem aumentando o número de questões. Então, vem dando uma importância maior à geometria em si. Por quê? Porque a geometria é também um assunto que é bastante utilizado na tecnologia em si. Então, um arquiteto, um engenheiro, ele tem que entender de geometria, ele tem que saber, ele vai calcular uma viga, vai dimensionar seja lá uma coluna, então ele tem que ter uma noção de espaço, ele tem que saber calcular, ele tem que saber calcular volume. Então o número de questões vem aumentando aí e a gente pode dizer que na prova ele deve encontrar umas 6 a 8 questões de geometria na prova, que é uma quantidade razoável para uma prova que tem 45 questões. Outra pergunta, professor. Como o conteúdo de trigonometria é abordado na prova? Que parte desse conteúdo devo estudar mais? Importante. Isso daí é que a gente tem que ter cuidado para não fugir daqueles determinismos. Cai trigonometria ou não cai? Cai. E como cai? Cai como modelagem matemática. Ou seja, qualquer atividade periódica pode ser regido, estudado por uma função trigonométrica. Por exemplo, você vai estudar maré, variação da altura da maré. Para você calcular qual seria a altura da maré, você usa uma função trigonométrica, do seno, do cosseno. Então é uma coisa assim que a gente pensa, poxa, eu posso calcular a altura de maré para uma função trigonométrica, eu posso programar a coleta de lixo de uma cidade por uma função trigonométrica, já que é uma atividade periódica. Né? Então, tudo e qualquer atividade periódica pode ser regido, pode ser determinado por uma função trigonométrica. Ela cai e você tem que saber o que na prova, conceitos fundamentais, seno, cosseno, tangente e função trigonométrica, função seno, função cosseno.
Interessante isso que você falou, porque da coleta de lixo, por exemplo, já é uma coisa que se conecta com geografia, com química, Exatamente. com várias coisas, justamente que eu nem gosto, né? Exatamente. Essa interdisciplinaridade não tem como fugir, principalmente na prova de matemática. Né? Pô, interessante. E mais uma pergunta, professor. O que deve estudar de função para a prova do Enem? Função, né? Vou voltar a falar, agora eu vou ser um pouco mais específico. Né? Então, função é o carro-chefe da modelagem, onde você vai efetivamente algebrizar e você vai dar aquela linguagem matemática em uma situação qualquer. E aí você tem que ir mais em cima das funções do primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmico, né? E você não pode também esquecer o básico de função, que é você saber qual é o domínio, qual é a imagem, estudar bem, outra coisa importantíssima, já são gráfico de uma função, você tem que saber analisar o gráfico de uma função, prestar atenção o que é que está no eixo X, o que é que está no eixo Y, quais são as unidades que estão sendo trabalhadas, aquela parte bem específica que tem assim de função par, função ímpar, função injetora, sobrejetora, objetora, é algo que não tem costume de cair, né? De certa forma está no conteúdo, porque quando ele coloca lá função, subtende-se que seja todo o conteúdo. Mas como é uma coisa muito específica, né, e não tem uma aplicabilidade tão importante quanto essa que a gente falou, de primeiro e segundo grau exponencial e logaritmo, então parece que essa parte não tem uma grande frequência. Mas primeiro, segundo grau exponencial e logaritmo é batata e o aluno tem que saber. Massa. Pois é, o aluno tem que estar preparado mesmo aí, até porque matemática é pesada. Exatamente. Para a nota do Enem, né? Então, professor, eu queria agradecer pelo seu tempo de ter vindo aqui. A conversa foi muito legal. Por mim, a gente passava a tarde toda aqui falando. Falar de matemática sempre é legal. É divertido, né? Tem aluno que não gosta, não sei porquê. Matemática é bom. Muito bom. Eu que agradeço aí a oportunidade. Com certeza o Fera GGE está sempre preparado. E não tenho dúvidas que ele vai mais uma vez detonar nessa prova. E até a próxima Fera GGE. Massa. Galera, esse aqui foi a cobertura máxima GGE e Gimbo. E é isso aí. Deixa o comentário aqui embaixo. Fala aí o que você está achando dos vídeos. E a gente se vê no próximo. Até mais.